os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército a se movimentar sobre a ordem do seu comando, espalham-se sobre toda a face da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos. Em verdade vos digo que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As palavras proferidas pelo Espírito da Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, temos nós, na noite de hoje, assistidos por um desses Espíritos, que é Maria, a Mãe de Jesus. E que concede o nome a esta casa onde nós estamos reunidos e nos pensamentos e sentimentos unimos para rogarmos à Mãe de Jesus, rogarmos a Jesus e a Deus nosso Pai a bênção necessária para havermos de ter os nossos problemas acolhidos, as nossas dores e anseios aliviados, a nossa mente esclarecida e iluminada para a melhor resolução possível das dores e dos problemas, das dificuldades e dilemas que nos trazem aqui na noite de hoje. Com a bênção, Senhor, haveremos de receber a ajuda necessária da Mãe de Jesus. Que o Pai nos abençoe e que assim seja. Saldanha e Gregório são personagens de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que foi trazido pelo espírito de André Luiz, num livro chamado Libertação. Saldanha e Gregório são espíritos que quem já estuda o Espiritismo há um tempo, e quem também leu a obra do livro em questão, e quem também tem uma certa noção a respeito dos espíritos, nesse livro eles são chamados de obsessores. Gregório, o líder de uma falange de 60 espíritos que, liderados por ele, vão realizar um processo obsessivo em um desafeto direto que no livro encontra-se encarnada, chamada Margarida. Saldanha, vamos dizer, o gerente, ou o diretor desse processo, por ter na presente encarnação um desafeto com o pai da Margarida, que até então era um juiz que prendeu de uma certa forma injusta o seu próprio filho, fazendo com que esse seu filho experimentasse angústias atrozes,
pelo fato de tal ação. Um cenário um tanto quanto conturbado, e que nós podemos pensar assim: o que isso tem a ver com o que eu estou passando na noite de hoje? No Livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo 9, tem uma pergunta de número 459, onde Allan Kardec vai perguntar para os espíritos sobre a ação que os mesmos têm junto com aqueles que estão vivos, assim como nós, né? Que são chamados de encarnados. Ele vai perguntar assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos vão responder da seguinte maneira: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Não nos traz uma certa notícia animadora sabermos de antemão, junto com esse contexto que trazemos na noite de hoje, saber que tudo isso é influência de espíritos. Saber que muitas vezes as ações, as relações, as perturbações que ocorrem em nosso ambiente, em nosso mundo de relação, se dão por influência de espíritos, e estes ainda que não têm uma certa afeição por nós, muito pelo contrário, tem uma certa e uma clara e muitas vezes direta intenção de nos fazer sofrer e de nos fazer experimentar qualquer tipo de sofrimento que a nossa relação e o que o nosso mundo de relação possa nos dar. Mas o Espiritismo, ele vem analisar estas questões por um ângulo de forma que ele não trouxe, nem muito menos os espíritos, muito menos os obsessores, mas ele vem trazer as explicações e também aquilo que é necessário para fazermos com que nós, não só entendendo esse processo, a gente possa resolver essa situação que muitas vezes, como o Evangelho vai nos trazer, explicando sobre o processo da obsessão, vem dizer que isso também é uma das provas da vida. É uma das provas e é uma das expiações que a vida no mundo físico nos proporciona. De modo que isso se relaciona juntamente com a resposta da pergunta 459. Ainda não é claro e não é completamente esclarecido pela ciência, mas o Espiritismo ele vem fornecer uma outra chave de entendimento para as questões internas do ser humano, as questões psicológicas mais profundas, bem como os transtornos que muitas vezes podem fazer com que esse ser humano, na existência física, possa manifestar aquilo que nós observamos e aquilo que tanto a neurociência quanto a psiquiatria se esforçam e lutam bravamente por remediar, que são os transtornos psiquiátricos. Dentro deles, os polos de ansiedade e depressão, que todos nós aqui conhecemos, e de fato todos nós temos um certo traço, ou depressivo, ou ansioso, ou uma parte de nós aqui também já experimenta esse quadro de angústia, esse quadro de transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo. Em um contraponto, no mesmo livro
tem uma personagem de nome Matilde. Matilde é, vamos dizer assim, o espírito luminoso da história. O espírito que, em última encarnação, viveu fisicamente como sendo a mãe de Gregório. Em um outro contraponto, ladeando com Saldanha, mas, vamos dizer assim, do lado dos espíritos superiores, nós temos o Gúbio, que é um espírito que lidera uma ação para anular, vamos dizer assim, a ação obsessiva, prejudicial da influência que os espíritos estavam tendo sobre aquele drama. Nós temos elementos nesta história para retratar aqui aquilo de como os espíritos influenciam diretamente a nós, como aquilo que os espíritos influenciam diretamente nas relações que nós temos com as outras pessoas. E nós, muitas vezes, no meio das dificuldades, nós pensamos assim, eu só posso ter um encosto em cima de mim. Não é possível, porque tudo está errado. De uma certa forma, não se é errado pensar dessa forma. O que é equivocado pensar é que isso não seria e não teria uma finalidade providencial que parte diretamente da ordem do próprio Deus. Aí seria sim um equívoco pensar que nós estaríamos expostos apenas ao sofrimento e às situações difíceis pela influência de espíritos que podem, libertos do corpo físico, terem possibilidades maiores do que a nossa, apenas para que nós pudéssemos sofrer por sofrer, ou estarmos experienciando as angústias que nós estamos experienciando na noite de hoje, unicamente por experimentar. Tem uma outra pergunta no mesmo capítulo, só que de número 465, em que Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: com que fim os espíritos imperfeitos eles nos induzem ao mal? E a resposta deles é de uma forma clara. Eles dizem assim: para que sofrais como eles sofrem? Veja bem, que muitas vezes nós pensamos, se nós nos damos conta e se nós começamos a refletir nesse processo que possivelmente pode ter um espírito nos influenciando, nós muitas vezes entendemos que pelo nosso sofrimento eles são mais felizes do que nós, pela influência que nós estamos sofrendo. Mas os espíritos eles vão colocar os dois, nós todos, encarnados e desencarnados, que sofrem e que fazem sofrer esse processo, na mesma balança, ou seja, também no mesmo balaio, para que sofrais como eles sofrem. E Allan Kardec vai contra-perguntar essa resposta, dizendo assim: e isso lhes diminui os sofrimentos? E os espíritos vão responder: não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que hajam seres mais felizes. E a última pergunta da resposta é: de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? E a resposta é: dos que resultam de ser de uma ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Esse é o ponto que a influência dos espíritos faz com que muitas vezes nós aumentemos ainda mais o nosso próprio sofrimento. E é também aí que reside a causa e o objetivo de ser permitido tal influência espiritual.
Essa influência espiritual, ela existe e sempre existiu desde que o mundo é mundo. Em todos os livros religiosos, sempre houve, de uma forma mais ou menos esclarecida, sobre a ação desses espíritos, sobre a ação desses seres, que o Espiritismo vem hoje trazer e explicar que nada mais são do que aqueles que um dia viveram no corpo físico, no mundo, no corpo de carne. Somos nós, no futuro, possivelmente, e são eles aquilo que hoje somos nós. É um ciclo. Nós que ainda estamos aprendendo a nos elevar sobre a matéria, existimos nesse planeta por milhares de anos. Somos todos espíritos milenares, vivendo em forma de ciclo. Hoje estamos aqui, sendo na ordem natural das influências, perturbados muitas vezes por espíritos, ou vivendo situações difíceis que nós começamos a pensar que pode ser muito bem ter sido lá articulada, vamos dizer assim, por espíritos. E amanhã somos nós, na mesma posição em que eles. E onde é que isso resulta? E onde é que isso nos influencia? Em todos nós, encarnados e desencarnados, tanto quanto as personagens que foram descritas no livro, trazemos em nós um desconhecimento da nossa própria natureza. E trazemos em nós um estado moral e mental afastado de Deus. É nesse ponto em que nós nos deixamos muitas vezes pelos nossos pensamentos e nossos sentimentos, como vai descrever na pergunta de número 459, os nossos pensamentos e os nossos atos, é muitas vezes nesse conjunto que nos permite ser influenciados e guiados por espíritos que muitas vezes não vão ter lá uma afinidade, nem muito mesmo um compromisso com o nosso bem-estar e com a nossa felicidade. É um ponto de princípio, não é uma regra, né? Porque além disso pode haver uma exceção. Uma delas é o que o próprio livro traz. No drama específico da obsessão, existe uma forma de reajuste. E esse reajuste, ele reequilibra as consciências, tanto de quem está cobrando, como também de quem é cobrado. Voltando ao ponto mais luminoso e mais consolador do drama em que nós trazemos na noite de hoje, Matilde movimenta seus esforços amorosos para resgatar das trevas e das ações prejudiciais Gregório, que encontrava-se cego pela vingança, buscando atormentar aquele ou aquela que foi o motivo da sua desdita na última encarnação. E de fato, dando já o spoiler do livro, de fato, não vou contar como, né, porque sugiro que seja uma leitura, porque é um dos livros de André Luiz, dos mais bonitos, embora ele vai trazer personagens um tanto quanto funestos, mas ele vai trazer a causa da dor daquilo que nós começamos a entender, o obsessor. Como nós, hoje em dia, é um nome que nós estamos procurando pensar como sendo um nome moderno para o diabo. E de fato, o Espiritismo não acredita no demônio.
ele não acredita no diabo, ele nem mesmo acredita no inferno. Porque o inferno é justamente para o Espiritismo, evidentemente, né? O inferno é ter o pensamento e a moral totalmente afastada de Deus e entregue mecanicamente aos teres da matéria. Isso, para o Espiritismo, poderia se colocar como sendo um princípio do inferno. E viver, ganhar fora do corpo físico, pelas portas da morte, ainda a continuidade de achar que isso deveria ser destinado a nós. Daquilo que nós conseguimos de teres, de conquistas, em qualquer campo, se nós refletirmos, essas conquistas, elas não vieram em uma felicidade pura, por um tempo eterno. Se nós refletirmos, elas vieram em um momento de júbilo, evidentemente, mas em uma persistência momentânea, uma constante de tempo, elas não acabaram por ter esse objetivo, esses elementos de felicidade. Muito pelo contrário, em alguns deles trouxeram até contrariedades. O que significa? Significa que as riquezas, os cargos, os carros, as redes sociais, eles trazem os seus momentos de júbilo maior ou menor, mas em um certo tempo eles trazem também os seus resíduos, eles trazem também as suas contrariedades, e muitas vezes eles nos dão, né, nos trazem para certas encruzilhadas da vida que muitas vezes são bem dolorosas. E na pergunta de número 467, Allan Kardec vai perguntar algo que fecha, né, sobre esta influência. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos vão responder: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Mas onde é que isso entra no caso da Margarida, que era a moça que estava sofrendo influência? Em uma certa parte do livro em que Gregório diz ao próprio Gúbio, num diálogo em que ele intercede entre Gregório e a sua mãe, Matilde, e Gregório vai dizer que ele necessita do alimento mental da Margarida e vice-versa. Então, apenas para a gente poder ilustrar e não deixar nesses pensamentos, talvez, lacunas que não sejam um tanto quanto consoladoras, porque existia nesse caso uma relação que foi vivenciada, e essa relação, ela ilustra justamente aquilo que os espíritos colocam, né? Pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Existe uma afinidade nossa com eles e vice-versa. E aqui, no fechamento, os espíritos, como Kardec vai dizer, né, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito, daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. E aí nós temos, cada um de nós, para as nossas influências fortalecedoras e consoladoras, vamos dizer, todos nós aqui temos uma Matilde. Todos nós aqui temos um espírito que é explicado pelo
pela doutrina dos Espíritos como sendo o Espírito protetor, mas que todos nós comumente conhecemos como o anjo da guarda. Esse Espírito tem sobre nós e sobre os dramas da nossa vida uma força e um poder e uma autoridade que partem diretamente do próprio Deus. E ele pode ser chamado, ele pode ser buscado em nós, por nós, através do quê? Através da prece. E tem uma passagem muito importante e muito bonita no Livro dos Espíritos, que é uma mensagem de São Luís e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo também 9, né, que fala sobre o Espírito protetor. Eles vão dizer assim: mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, eles estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando e fluxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Influenciam os espíritos nos nossos atos mais do que imaginais, nos pensamentos e atos, porque são frequentemente eles que vos dirigem, e Deus nos dirige a todos nós. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de mundos distantes do vosso. O espaço para nós nada é, e não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Pensamentos e atos. Nós chamamos os espíritos que nós muitas vezes não queremos, pelos nossos desejos, pelos nossos atos, mas nós também nós temos uma ligação com os espíritos elevados, em especial o nosso espírito protetor, pelas nossas aspirações, pela nossa verdadeira natureza, pela nossa verdadeira origem e pelo compromisso que nós firmamos nas relações do mundo corpóreo antes de reencarnarmos neste mundo. E daí nós temos a pergunta do número 10ª do Livro dos Médiuns, que vai nos esclarecer assim: será racional nos assustarmos com a aparição de um espírito? E eles vão responder assim: quem refletir deverá compreender que o espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Demais, podendo os espíritos, como podem ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão ao seu lado. E nós temos um caso do Chico. Né? É uma história que talvez vocês já devam conhecer. É uma história que se chama Você Me Chamou, no livro do Adelino da Silveira. O Chico, uma certa feita, indo dormir, passando num ponto da sua vida por vários problemas em que ele estava se sentindo, né, com muita dificuldade. Depois de um dia de trabalho, que era lá, acabava pelas 4 ou 5 horas da manhã, trabalho no centro espírita, né? Ia dormir suas 3, 4 horas para acordar às 7 aí para poder trabalhar no mundo físico. Quando ele viu uma sombra, ele viu uma entidade muito perturbadora. Tinha os olhos vermelhos, tinha uma figura, né, obscura.
E essa entidade chegou e disse assim: você me chamou? E o Chico olhou para ele, para aquela entidade, e quando ele ia responder que sim, ele ouviu a voz de Emmanuel dizendo assim: não diga que sim. Veja bem, a história não diz que Emmanuel apareceu na frente dele, apartou, né? Só ouviu a voz de Emmanuel dizendo assim: não diga, não diga que não, não diga que você não chamou. E ele ficou olhando para a entidade, e ele vai dizer também no livro que 5 minutos na frente daquela entidade é como se fosse 50 anos. Tamanha a perturbação e o fio na espinha que aquela entidade tinha passado. E a entidade voltou a perguntar se você me chamou. E o Chico, entendendo a lição da hora específica para cada espírito, evidentemente, disse assim: sim, eu chamei. E a entidade voltou a perguntar assim: e o que você quer? E aí o Chico olhou para baixo, assim, num tom sem jeito, e disse: eu gostaria que você me abençoasse em nome de Deus e em nome das forças que você acredita. A entidade olhou de uma forma um tanto severa, mas um tanto desconfiada para o Chico, e disse assim: realmente, Francisco Cândido Xavier, com você as coisas estão muito difíceis. E foi embora. Ou seja, ele se livrou da influência. Que aquilo que foi trazido na noite de hoje possa, pela luz da doutrina dos Espíritos, fazer com que as nossas almas se despertem e tenham a força com isso e o esclarecimento necessário para agir no nosso mundo de relação. Que o Pai nos abençoe.